Boa tarde para quem é boa tarde, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui com mais um podcast de hoje. Hoje nós estamos aqui para celebrar o Dia do Publicitário e nada melhor do que falar com o publicitário de hoje. O meu convidado hoje é o Fabrício Menezes. Como é que você está? Tudo bem? E Alisson, beleza? Tudo jóia. Bom demais. Parabéns pelo Dia do Publicitário, Ó, primeiro, né? Muito obrigado. Essa profissão é uma profissão, né, vamos falar assim, tipicamente brasileira, porque nós publicitários ganhamos durante anos e anos as maiores, vamos falar, as maiores premiações que ocorreram no mundo afora sobre a publicidade, né? E ganhamos com ideias criativas, né? Enquanto o mundo inteiro concorria, vamos falar assim, os Estados Unidos, né, a Europa concorria com grandes produções, a gente ia lá com uma ideia e ganhava, né, aquele prêmio, né? Onde que nasceu o amor pela publicidade? Bom, na verdade, assim, a minha primeira formação foi em jornalismo. Eu queria ser jornalista e escrever sobre política. E durante o jornalismo, que eu acabei fazendo uma escola um pouco diferente, é uma escola de comunicação integrada. Durante o jornalismo eu conheci a publicidade e as relações públicas. Então me formei em jornalismo, depois voltei na universidade e formei em publicidade e propaganda. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui, umas coisas interessantes para a gente abordar aqui sobre publicidade. Porque publicidade, propaganda, o marketing em geral. Eu queria que você falasse um foco para mim, voltasse um pouco, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, como que era o marketing e como que é o de hoje, o que que mudou, como que era antes. Porque antigamente tinha os 4Ps, tinham várias coisas aí para você falar e para a gente abordar um pouco esse tema agora, empresarialmente, de gestão. Sim, eu acho que a grande mudança, né, que veio nos últimos anos foi de fato a entrada das redes sociais, né, do marketing digital, né? Antes você utilizava uma linguagem de um para muitos, né? Então, Peraí, explica melhor essa aí, que essa é legal, de um para muito, como assim? porque você utilizava toda a estratégia de comunicação, né, com um emissor e muitos receptores, né? Então você trabalhava a TV, você trabalhava o rádio, outdoor, né? São meios que você tem como eu vou falar assim, é um tiro de canhão, né? Que você não precisa ter necessariamente uma segmentação, né? A segmentação é ali por faixa etária, horário, né? De acordo com a audiência daquele meio. Hoje você tem uma métrica mais precisa com as redes sociais e o marketing digital, né? Então, na internet, existem métricas que são mais apuradas, né? Você consegue segmentar pessoas que viajaram nos últimos 6 meses, que moram em Belo Horizonte, que foram para a Europa, que visitaram Portugal e consegue direcionar o seu produto, a sua mensagem diretamente para essas pessoas. Então você consegue ter um filtro maior, né? E isso mudou completamente assim a forma da gente fazer publicidade e propaganda, né? Porque hoje você trabalha com uma redução de custo muito, vamos falar assim, um custo muito menor para atingir uma quantidade muito maior de pessoas Dá um interessadas exemplo ao disso. seu produto. Dá um exemplo. Como que seria, por exemplo, a estratégia onde que eu teria um custo menor para atingir maior quantidade de gente para ver o seu produto, no caso? Antigamente você fazia uma propaganda vamos falar assim, de cerveja, né, na TV, e você pegava mães, crianças, pessoas que são religiosas, que não necessariamente consomem aquele produto. Hoje você consegue fazer uma publicidade de cerveja atingindo apreciadores da cerveja, não necessariamente, então, quer dizer, você não pega. Porque as ferramentas, elas trazem essa... Peraí, é porque eu estou tentando entender com você o seguinte, hoje você já consegue saber quem são os apreciadores de cerveja. Antigamente você não tinha como saber. Mas qual que é o indicativo para saber que as pessoas que apreciam cerveja? Qual que são Então, os então indicativos? você tem lá uma série de métricas dentro da plataforma que ela te permite isso. Pessoas que curtiram determinada receita de cerveja artesanal, pessoas que foram
em uma cervejaria e fizeram o seu check-in digital nessa cervejaria. Tudo que você faz nas suas redes, né, você deixa seu histórico lá. Então, quando você vai direcionar isso para uma campanha, a plataforma permite às agências de buscar isso, né, e direcionar esse público, né, segmentar ainda mais a sua comunicação, a sua mensagem. Então, eu consigo selecionar pessoas que clicaram em algum comercial de cerveja, que comentaram, que compartilharam, que fizeram check-in, não só todo tipo de comportamento que leva a entender que aquela pessoa aprecia aquele produto. Então, a gente consegue direcionar aquela mensagem diretamente para ela. Então, assim, você não tem muita perda da comunicação nesse sentido, né? Do outro, da forma tradicional, você vai fazer uma propaganda, lógico que tem também as métricas dentro desse meio, né, mais tradicional, mas essas métricas elas são um pouco mais abertas, né? Então, eu vou fazer uma publicidade no horário da novela das 8, que é um horário que tem poucas crianças assistindo, né? Mas que eu devo pegar lá o chefe de família, a esposa, devo pegar, né, como um todo ali. Só que você vai pegar gente que não consome o produto, né? Dentro da TV, dentro da internet, você tem um direcionamento melhor. Interessante, nós estamos falando sobre isso. Eu vou debater com você essa área um pouco, porque se você pegar antigamente, há 10 anos atrás, as pessoas iam para a rua para fazer pesquisa de mercado. Hoje você fala para mim que o indicativo é só uma rede social, já te informa para você e já te joga para você tudo entregue. As pesquisas de mercado ainda existem, né? Existe ainda? Existem. E ela é necessária? O que você acha disso? Sim, totalmente necessárias. Para que esses meios tradicionais a gente ainda tenha uma métrica ainda mais qualificada, é necessário a gente entender os hábitos de consumo da população. Então, quando você tem um pesquisador te buscando, olha, qual que é o horário que você se levanta, como é que é o seu caminho daqui até o seu trabalho, né? O que você vê nesse caminho, o que você lê, o que você escuta. Então, tudo isso é importante para a gente entender os hábitos de consumo daquela faixa etária, daquele segmento específico da população. Nos meios digitais, esses meios já te fornecem isso. Então, as próprias plataformas, aí, o Google, o Meta, né, eles vão te fornecer toda essa estrutura, né, porque ali você está sendo avaliado o tempo inteiro. Enquanto é necessário que um pesquisador vá até você para entender seus hábitos de consumo nos meios tradicionais, você, ao clicar em uma postagem, curtir ou não curtir, tudo, você está sendo avaliado ali o tempo todo, você está sendo qualificado ali o tempo todo. Ah, você gosta de consumir mensagens relacionadas a carros antigos. Ah, você gosta de consumir produtos que são artesanais, que são fabricados em cervejarias do Jardim Canadá, do bairro Jardim Canadá. Então, o tempo inteiro. Então, quando você busca esse acervo dentro das plataformas, você tem uma segmentação muito mais qualificada. Então, mais um detalhe também que eu quero debater com você. O online hoje, o segmento online hoje, ele é o caminho que nós vamos seguir? Você acha que vai ter um online, a pessoa tem que ter um ponto? Eu queria que você debatesse um pouco sobre isso, o caminho que a gente segue, porque as pessoas estão mudando para fazer as vendas online, marketplace, etc. E o ponto eu estou vendo que ele está saindo um pouco do mercado. O que você diz sobre isso como um marqueteiro? Assim, você acha que é necessário o ponto tem uma estratégia? Como que você indica o caminho? Eu acredito na comunicação como um todo. Se é online ou se é offline, é a ferramenta ali que você vai utilizar. Então, né, eu acredito que a comunicação ela não é online ou offline. A publicidade ela não é online ou é offline, né? Então, eu acredito que você tem que ter uma estratégia de comunicação como um todo e vai utilizar nessa estratégia ferramentas online para atingir seu objetivo e também ferramentas offline. Acho que é errado imaginar um futuro que tudo estará no online, né? Porque a sua vida também não está 100% no online. Você sai, você vai comprar seu pão, você vai encontrar seus amigos, você vai para o bar, né? Então, o cotidiano seu é cercado de atividades que você tem, né, naturalmente. Então,
esse cotidiano também vai ser cercado de ações publicitárias, de ações de comunicação, como, né, como a gente faz na própria rede social, no próprio meio digital. Só que ali você tem um contato, vamos dizer assim, um contato mais face a face, né? Então, eu acho que a comunicação, ela tem sim, né, a sua parte digital, tem crescido essa parte, tem aumentado cada vez mais, mas é só uma parte do todo, assim como também o offline. Então, os dois se compõem. O que você acha da inteligência artificial hoje, trazendo hoje para o mundo atual? Qual que é o indicativo que você vê? Ela vai ser necessária inserir, ou se você como comunicador publicitário, o que você acha? Ela vai encaixar na sua área? A inteligência artificial, ela já está aí, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar brigando contra, né, o novo, o que chegou, né, e saber apropriar dela, né, saber se apropriar, saber utilizá-la, né, de forma coerente, de forma ética, né. Essas ferramentas não são algo que vieram, né, para destruir, né. O que vai ser utilizado para destruir empregos, é a forma como você utiliza, e não é a própria ferramenta, né. Eu acredito que a ferramenta é um avanço, sim, da tecnologia, um avanço, sim, né, do que a gente vê que o mundo digital está nos levando, mas a gente não deve ter medo, a gente tem que saber se apropriar, a gente tem que saber utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, de forma ética, sensata, né, e colocá-la no dia a dia da nossa profissão, como é que fala assim, do nosso criar, né, do nosso fazer. Hoje ela está sendo muito utilizada por vocês comunicadores? É, assim, eu não tenho uma referência do mercado, como o mercado utiliza, né. Na minha agência, as pessoas, às vezes apresentam determinados materiais criados por inteligência artificial, né. Então eu tenho, designers gráficos que muitas das vezes utilizam a inteligência artificial para recriar uma imagem que poderia ter sido feita há 10 anos atrás, há 20 anos atrás e não foi feita, e tem situações que o designer gráfico prefere ele mesmo criar, né? Então isso fica livre, não há um indicativo da empresa no sentido de não utilizar ou de utilizar, né? Eu acredito que as pessoas que têm eh, eh, contato com a inteligência artificial e dominam a ferramenta, elas estão utilizando no seu dia a dia, sim. Vamos falar um pouco sobre o assunto agora que é abordado, que eu abordo sempre assim, um empresário, o senso dele. Eu estava até conversando ontem com uma pessoa que é da área de restaurante, ele contou os problemas todos. Qual que é o maior problema de uma agência hoje? Qual que você vê? Eu Nossa, queria que você fala, como pode abrir para a gente aí como um empresário, assim? tá. Uma agência hoje quem tem uma agência geralmente, né, antigamente você tinha uma situação, vou tentar ser um pouco mais leve, eu acho que eu estou meio durão aqui, mas antigamente, você vai falar assim, antigamente você tem uma agência de publicidade até os anos, né, 90 e tudo, era uma estrutura muito louca, né, que vamos falar assim, os seus profissionais são todos da área de criação, então quanto mais livre e mais, vamos falar assim, mais, mais leve o ambiente, melhor. Então o ambiente é descontraído, é leve, e era dos melhores lugares para se trabalhar, né, no ponto de vista do conforto, da criatividade e tudo. Hoje em dia as agências têm perdido bastante espaço, assim como os próprios meios de comunicação também. Você tem visto jornais fechando, né? Jornais impressos, sites e tudo. A comunicação vem passando por uma reformulação e as agências também estão passando por essa reformulação, né? De entender que a comunicação ela não vive só do offline, mas também do online. E entender também que o online é Explica parte, isso. né? Quando você fala assim, a comunicação não vive do offline, mas do online.
explica um pouco isso aí, esse tema, assim. Eu queria que você explicasse ele, porque você falou, já falou dele uma vez, eu queria que você desse uma falada só antes de você terminar a sua conclusão, assim. Não, Desculpa boa, até. vamos falar assim, a publicidade no Brasil começou o quê? Nos anos 60, o auge da publicidade no mundo, acho que foi nos anos 60, depois aqui no Brasil, final de 80, início de 90. Então, o que se fazia em publicidade era totalmente nos meios tradicionais, né? Jornal, revista, outdoor, né? Rádio, TV. Então, assim, a publicidade durante muitos anos viveu dessa maneira, viveu, né, com o que ela tinha de ferramenta que era possível utilizar, então que eram os meios offline. Com a chegada do online, muitas agências, né, muitas estratégias de comunicação começaram a cair, porque no online existia um direcionamento melhor, uma métrica melhor. Então, algumas agências que vieram desse formato, tudo começaram a bater um pouco de cabeça até entender como funcionaria o mercado a partir de então, né? Isso foi Algumas antes da pandemia ou foi depois da pandemia? não, Isso isso foi. foi, vamos falar assim, dos anos 2005, 2010 para cá, entendeu? Essa mudança, ela não é uma rupta, né? Não é da noite para o dia, ela é gradativa, né? Faz necessário que os diretores da agência, eles passem por um processo de reformulação, de entendimento como vai ser os próximos 10 anos, né? Como é que vai ser o mercado e tudo. E aí, aqueles que se atualizaram, se renovaram, eles conseguiram sim dar continuidade ao seu trabalho, continuidade à sua empresa e estão ocupando grande parte da parcela aí do mercado. Né? Aqueles que não conseguiram, infelizmente, eles foram perdendo seus clientes e chegando ao ponto de se fecharem as portas. Mas isso eu acho que aconteceu em grande parte das empresas de comunicação como um todo. E aí, então, essa adequação, você está dizendo que aconteceu. E eu queria também incrementar aí, falando sobre a pandemia também. Na pandemia teve alguma mudança para vocês? Maior mudança da agência, né, da agência de publicidade durante a pandemia foi de fato o home office, né? Então, a maioria das agências adotou esse sistema de home office que hoje é implementado em várias empresas, né? Então, descobriu-se ali que era possível, né, trabalhar a criatividade, mesmo que os processos fossem um pouco, né, fragmentados, ou seja, as pessoas, cada um em suas casas. Né? Hoje a gente trabalha muito essa questão do home office dentro da agência, da Brasil 84, que Você é é a a minha favor agência, ou né? não? Eu acho que a gente tem que caminhar por um processo mais híbrido, porque eu trabalho a comunicação de forma integrada. E eu acho que, às vezes, esse processo de home office, ele deixa um pouco fragmentado demais. A troca de ideias, né, é você virar e falar com o seu colega que está ao lado, o redator que está na sua frente, olha, eu estou fazendo uma peça aqui, mas dá uma olhadinha aqui, por favor, e tudo. Essa troca de ideias, ela é muito importante no processo criativo. E eu acredito que falta isso, né, na hora que você caminha com a agência 100% no home office. Eu prefiro o processo presencial, né? Apesar de ter muitas agências que trabalham no home office e estão, né, fazendo sucesso. Mas eu acredito que a gente perde um pouquinho na discussão criativa do produto em si. E é basicamente, eu acho que a agência, na minha opinião, vendo por fora, basicamente a gente vê que a agência, a base dela é a criação, né? A base dela é desenvolver algo diferente que o mercado não consegue enxergar, ou que o empresário não consegue enxergar, ou que é um cliente. Nem vou falar empresário, porque você vai falar também da sua área aqui, você vai ver que é totalmente diferente, não, que você começar a falar dela, que basicamente é bem diferente. Mas, tocando nesse assunto da agência, você falou dos problemas delas e tudo. Só Pode lembrando cortar. aqui, tem um caso, né, é de uma agência super famosa americana, da, da qual, assim, todas as campanhas dela eram expostas no corredor da agência, né, no corredor principal da agência, e ali ficava uma caneta à disposição
para qualquer colaborador que passar ali, seja a doninha ali do cafezinho, ao CEO da empresa, para fazer a sua contribuição nessas peças, nessas campanhas. Eu falo que a peça, a criação de uma campanha, ela é voltada para a sociedade. E lógico que você tem ali pesquisas, que você tem ali uma série de informações, né, que você vai avaliar ali o perfil daquele direcionamento daquela campanha. Mas o melhor grupo focal começa dentro da agência. Se a peça ela tem uma aceitação de grande parte da sua agência, né? Então, tô falando, a minha empresa, por exemplo, está com 42 pessoas, né? Então, ali já é uma amostra do que é a sociedade. Ali eu tenho pais de família, eu tenho pessoas que têm acima de 60 anos, pessoas com 20 anos, então eu tenho um segmento da sociedade ali. Então, quando eu tenho essa aprovação da minha equipe interna, eu já tenho ali um pequeno grupo focal que foi feito para o meu conteúdo, para a minha mensagem e para a sociedade. Lógico que o que eu estou querendo dizer aqui é só uma ilustração, né? Que o primeiro momento que é de aprovação da peça é dentro da própria empresa, dentro da própria agência. Mas ali é um momento que você tem onde que tem troca de ideias, onde que a pessoa que passou ali vai falar, não, mas não entendi direito o que significa essa mensagem, está faltando aqui uma coisa, vai lá e faz um acerto na peça, então a outra pessoa passa e corrige também. Peça é propaganda, no caso. Eu falo deixar, a campanha, né? Campanha, no caso. A gente faz uma peça conceito, é uma propaganda conceito, e ela fica lá exposta para que as pessoas façam, né, as suas considerações ali. Interessante nós falarmos sobre isso, você tocou num assunto que eu queria, de pessoas, né, gestão de pessoas. Eu queria que você conversasse, porque a gente falou sobre o marketing da época atrás, há 10, 20 anos atrás, e o marketing atual. E o profissional, ele mudou? O profissional de 60 anos de idade, 50, 40, para o profissional de 20 que está entrando no mercado agora, como que está sendo para você esse novo profissional? Você está percebendo que ele tem uma melhora? Você está percebendo o quê? Eu entendo que houve uma mudança de gerações. Publicitário, né? Há uma mudança de gerações aí, né? O fazer da publicidade, eu entendo que aqueles profissionais que se qualificaram, se atualizaram, eles estão dando conta de acompanhar essa moçada nova que acabou de sair da faculdade, que também falta experiência, né? Mas acho que tem uma mudança de geração. Antigamente já tinha uma geração que queria ter patrimônio, ter casa, ter carro, né? Construir uma família e tudo. Essa geração de hoje, ela quer ter experiências. Essa geração, ela quer viajar, ela quer fazer um retiro, uma coisa que ela estava esperando há muito tempo. Ela quer ter experiências novas. Então, eu percebo isso de forma muito clara pelo desprendimento que a pessoa tem em relação ao emprego. Enquanto a geração mais antiga, ela precisa do emprego, ela quer ter um emprego para construir o seu patrimônio, essa geração nova, ela, tipo, se precisar, eu saio daqui para fazer a viagem que eu tô planejando, né? Eu vou trabalhar aqui 6 meses e com essa grana eu vou fazer o retiro que eu estava imaginando, ou fazer o curso que eu estava buscando. Então, assim, é bem volátil nesse sentido, né? Ela busca, de fato, ali as experiências em si. Isso é perceptível. Mas em questão de profissionalismo, você vê então que o mais velho ele está mais focado pelo fato de estar por interesses em questões de querer uma casa nova ou algo do tipo, do que o outro que está com uma necessidade maior de ter experiência. Você acha que esse profissional está mais enganjado dentro das empresas hoje? O que você acha? Não, eu não acho que há um engajamento maior. Eu acho que a preocupação é diferente, né? Mas a vontade de mostrar um melhor produto, de mostrar, né, uma ideia que seja boa, isso aí eu acho que é igual das duas gerações, né? O que diferencia é só o que eles vão fazer com aquilo posteriormente. Aquele quer ganhar dinheiro para construir um patrimônio, esse aqui quer ganhar dinheiro para ter novas experiências. De fato, os dois querem o dinheiro. Se você prestar atenção, assim...
o mais interessante, agora olhando por olhar de empresário, agora falando, nós falamos um pouco de gestão de pessoas, é o seguinte, eu vejo isso, tá? O empresário, quando você atende um CNPJ, um publicitário, às vezes vocês têm a ideia, assim, eu vejo assim, que existe a ideia de você investir em marketing, mas assim, eu vejo também a necessidade de ter um retorno muito rápido, e às vezes não é. Eu tô certo disso, tô errado? O que você pensa sobre a minha opinião? Sim, toda estratégia, toda campanha, todo planejamento, ele tem um tempo de maturação, né? Não existe uma receita pronta que você aplica hoje e amanhã você já está tendo o resultado imediato, né? Então, a dificuldade é que justamente nessa geração, né, mais nova é o imediatismo, né? Eu quero hoje, eu quero agora e tem que ser o mais rápido possível. Eu vejo pessoas que têm 22 anos, 23 anos falarem, né, para mim que sou dono de empresa, mas eu já estou aqui tem mais de um ano. Olha, mas tem mais de um ano, isso quer dizer que está muito pouco tempo, porque antigamente a gente trabalhava 5, 6 anos dentro de uma empresa para você buscar novos, vamos falar assim, novos cargos, né? Novas aspirações, né? E essa galera, ela é tudo muito imediato, né? Isso também eu acredito muito o ambiente, né? O ambiente é muito digital, muito ligado às redes sociais, você vê o tempo inteiro, né, o que as outras pessoas estão mostrando ali, o de melhor e tudo. Então você também quer, você também busca, você quer aquilo para você. Então é muito imediato isso. E você também tenta buscar, como uma empresa, você tenta buscar trazer experiências também para dentro da empresa, para dentro dos seus clientes, trazer novas experiências para eles? Ou você acha que não tem tanta necessidade disso, você não concorda com isso? Não, claro que a gente tem que estar atualizando o tempo inteiro, buscando novos valores, novos conhecimentos, né, o tempo inteiro. Isso vamos falar, isso é premissa de uma agência criativa, né? Não tem como você ficar utilizando sempre a mesma estrutura, a mesma estratégia para clientes diferentes. Cada cliente uma estratégia diferente e para que você possa estar seguro naquilo que você está propondo para o seu cliente, você precisa estar atualizando o tempo inteiro, né? A gente traz exemplos de fora do país, exemplos de empresas americanas, de empresas latino-americanas. Nós trazemos exemplos de São Paulo, do Rio, para a Você tem gente algum entender. exemplo para você dar além daquele que você deu agora? Você tem mais algum exemplo de empresas americanas hoje que tem alguma coisa de diferente, de um quesito de agência? Tem vários exemplos. Nós temos agências americanas que, por exemplo, né, ela não trata muito bem essa questão do home office, né? Ela quer criar um ambiente criativo dentro da agência, que lá seja a efervescência de ideias mesmo, né? Então, tem uma agência que é muito engraçado aqui falar, porque, assim, às vezes nós mineiros somos um pouco mais tradicionais, né? Mas lá tem pista de skate e, tipo assim, se você tá trabalhando na sua mesa e tudo, né, passa uma pessoa com skate em cima da mesa e tudo, todo mundo retira o notebook e tudo, e aquilo já vira uma rampa e já vai para outra área da agência e tudo. É assim, nós temos vários exemplos. Então, ali a tentativa é de transformar aquele ambiente o mais agradável possível, o mais disruptivo possível, para que as pessoas, né, se sintam confortáveis ali e não saiam daquele ambiente para, eu prefiro home office, eu prefiro tal, não sei o quê. Então a agência trabalha muito isso, né? É, é uma questão que a gente tenta buscar dentro da Brasil, né? Você não quer colocar uma pista de skate dentro do seu negócio, não? Não, lá não tem jeito de colocar uma pista de skate, mas lá tem a nossa área de descompressão, tem o fliperama. Eu adoro, queria colocar uma sinuca lá dentro da agência, porque tem hora que realmente você precisa ter uma fuga, né? Uma descompressão, né? Trabalhar com raciocínio, com a questão da ideia, né? Não te permite ter uma fuga ali do pensamento, né?
Uma coisa é você estar ali apertando parafuso e você está pensando em outras coisas. E quando você trabalha com a mente, a fuga do pensamento ela não existe. Então, é necessário que a gente tenha momentos de descompressão mesmo. E falando sobre essa fuga de pensamento, existe muita pressão dentro de para dentro da gestão de uma agência. Existe muita pressão de quê? Pressão para criatividade, pressão em qual sentido quando você fala isso? A pressão da entrega, né? Principalmente. Somos imediatistas, então quando a gente consegue fechar um contrato, consegue fechar um trabalho, um job, aquele trabalho sempre, né, tem um prazo muito curto de execução, né, e você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer o processo criativo, e isso reúne toda a agência em cima desse job. Desculpa. Tranquilo. É, Reúne toda a agência em cima desse job que acabou de chegar. E acaba que não tem, né? Você não tem ali tempo suficiente e aquilo vira realmente uma corrida pela entrega, né? Quando a gente tem um tempo legal, a gente consegue entregar tudo certinho, né? Ninguém precisa sofrer com isso. Dentro da Brasil, dentro da agência, a gente chega às 9 horas, às 18 horas todo mundo está encerrando seu trabalho, tudo direitinho. E isso já é premissa nossa. A agência tem que ser legal para os donos e também para os colaboradores. Não dá para virar noite em agência, não dá para ficar virando noite no trabalho. A gente quer o melhor, mas o melhor dentro da regra, dentro das 4 linhas, do como determina, né, o bom senso. E quando você abriu a primeira chave lá, você acreditava que hoje você está vivendo o que você viveria lá na época, quando você abriu a primeira agência sua? Você acreditava nisso? Não, cara, assim, vou te contar, se contar a minha história, você vai falar assim, cara, todo mundo tem uma história espetacular, né? Eu acho que ninguém tá aqui nesse mundo à toa, ninguém tá nesse mundo assim, veio de passagem, né, tal. Mas eu nem imaginava ter uma empresa, né? Então, ter uma empresa hoje como eu falo assim, eu já estou no lucro, porque na minha situação, para mim, ter uma empresa é uma bênção, é uma coisa muito boa que aconteceu na minha Porque vida. você nunca pensou em ser empresário ou você não dá para você dar só uma base para a gente da sua vida? Eu assim, eu vim de uma família muito simples, né? Uma família que meu pai era garçom e minha mãe dona de casa. Então, na minha vida, as coisas eram muito regradas. Então eu não imaginava ter curso superior. Me lembro direitinho, eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos numa padaria e atendente de padaria. E quando eu estava me formando no ensino médio, meu pai trabalhava de garçom e eu conversei com minha mãe na cozinha e falei, mãe, eu queria fazer jornalismo, que eu sempre quis ser jornalista, nunca pensei em ser outra coisa a não ser jornalista. E eu queria ser jornalista para escrever sobre política. E isso é uma coisa interessante também, que depois eu gostaria de contar. Mas vamos lá no caso aqui. Mas eu queria ser jornalista e escrever sobre política. E minha mãe falou assim, meu filho, você sabe como é que é, você estuda aqui. Eu nasci no bairro Nazaré, não sei se você conhece. Saída de Belo Horizonte indo para Santa Luzia, Vitória, ali no final do anel rodoviário. Então, minha mãe falou, olha, você estudou aqui a vida inteira, né? Passar no UFMG é difícil. E a gente precisa que você continue trabalhando. E pagar um concurso superior, acho que seu pai não tem condições de fazer isso para você. Então, assim, minha mãe é evangélica, então ela fala assim, Deus proverá. Então, acabou que com o tempo, me formei no ensino médio e acabei indo servir exército. Servi o serviço militar obrigatório. Dentro do serviço militar obrigatório, eu acabei tendo a oportunidade de fazer alguns cursos lá e provas.
de crescimento na carreira. E isso foi até uma ajuda de um ex-comandante meu, que virou e falou assim: olha, tô vendo, meu nome lá era Menezes. Ô Menezes, tô vendo que você não gosta muito desse mundo aqui e tal, mas você é meio papirão, você gosta de estudar e tudo. Às vezes você faz um curso aqui e aqui é um lugar bom. Você vai ter um bom salário e tudo. Eh, Vai ter um curso aí de formação e se inscreve para ele e tudo. E eu me inscrevi no curso, passei no curso, acabei fazendo a prova, fiz o curso inteiro e eles me promoveram. E quando eles me promoveram, eu lembro disso direitinho. Eu era atendente na padaria, né? Eu ganhava R$ 160 por mês. E aí no Exército, meu primeiro salário foi de R$ 1.700. Então era 10 vezes mais. 10 vezes mais. Aí eu só queria pagar a faculdade. Falei assim, agora eu vou fazer meu curso. E fiz 2 cursos pagando a faculdade quando eu era militar do Exército. Fiquei 6 anos no Exército e paguei o curso de jornalismo e de publicidade e propaganda com o dinheiro que eu recebi do Exército. Isso, para mim, já era um avanço. E aí, eu iria continuar no Exército ou não, mas eu tinha uma paixão tão grande de querer fazer jornalismo, de estar no jornalismo, que eu saí do Exército e fui trabalhar de estagiário. Trabalhei de estagiário numa TV aqui e um jornal, e depois eu fui contratado, e aí fui fazendo assessoria de imprensa também. E aí, sim, eu montei a minha primeira empresa de comunicação interna e que depois essa empresa ela foi criada lá na Avenida Brasil, número 84, e depois dessa empresa veio a Brasil 84 Publicidade e Propaganda, que é a nossa empresa hoje de publicidade e propaganda. Então eu tive uma primeira empresa que era uma empresa de comunicação interna, que eu fazia jornal, que eu fazia redes sociais, entendeu? E aí depois nós montamos a Brasil 84. E a Brasil 84 hoje, qual que é a sua área que você mais gosta de falar? Eu vim do marketing político, né? Eu gosto de política, fazia política no jornalismo e trouxe isso dentro da agência ainda como publicitário. E, assim, quando que nasceu essa vontade de ser marketing político? Você falou do jornal aí, eu queria que você falasse um pouco. Quando nasceu esse gosto pelo marketing político? Bom, a política ela está na minha vida desde quando eu era criancinha. Meu pai, antigamente, ia pagar as contas do mês, juntava aquele tanto de conta, ia pagar a conta no centro da cidade, é assim que falava, né? Vou lá no centro pagar as contas. Então tinha que juntar aquela conta de luz, conta de telefone, conta de água, tudo, e vinha aqui na área central, onde tinha os bancos, né? E aqui fazia os pagamentos. Então, toda vez que ele vinha aqui ao centro, né, que a gente morava um pouco afastado, então ele falava assim, olha, meu filho, tá vendo esse morador de rua aqui? Só existe essa pessoa nessa condição porque, infelizmente, nosso país ele não oferece condições para a pessoa ter uma vida digna, né? Do jeito dele, da forma simples dele, ele me explicava que as diferenças eram muito grandes, né? E que as pessoas elas mereciam ter um Estado que fosse mais acolhedor, que desse uma condição melhor para aquele cidadão. Que a dignidade da pessoa está num morar, está numa casa, né? Num trabalho. E muitas das vezes ela é impedida isso pelo próprio Estado, né? Que é ausente disso. E ele falava tudo isso e falava assim comigo assim, quem me ensinou isso um dia foi uma professora da UFMG, e ele falava isso com tanto orgulho brasileiro. Uma professora da UFMG me ensinou isso um dia, tal. E isso ele repetiu o tempo inteiro, falava isso o tempo todo comigo e tudo, né? E eu era muito curioso para saber quem era essa professora, porque eu só sabia o nome dela, o apelido dela, né? Mas eu conhecia tudo que ela ensinou para o meu pai através disso, né? E é engraçado porque
ele conheceu a Guida, né, a Margarida Vieira, que é essa professora. Ele era garçom, atendendo uma mesa de bar, e, e o marido dela, super atleticano, o Xandão, então começou a puxar assunto com meu pai, sobre o Galo. Meu pai atleticano doente, começou a render assunto e tal, tal, tal. E aí teve uma hora que era 1979, na época da redemocratização do país e tudo, ela foi e perguntou para ele, mas o garçom, e sobre o momento político que nós estamos passando, sobre, né, essa questão da ditadura, o fim da ditadura e tudo? Aí ele foi e falou assim, não gosto de falar sobre política, não. Ela ficou meio incomodada com aquela resposta dele, né? E ao final do almoço dela, com o marido e tudo, ela foi pagar a conta, ela virou pro meu pai e falou assim, olha, se eu te der um livro, você lê? Meu pai falou assim, eu leio. Tal. Eu vou pegar o livro para você. Ela falou, no carro, pegou um livro e entregou na mão dele. Esse livro chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Fala sobre a Revolução Russa. E aí, ela voltou no restaurante tempos depois, perguntou para ele, você leu o livro? Aí ele falou, não li não, tal, e ficou meio envergonhado e tudo, porque falou que ia ler e tudo. Aí ela falou, olha, eu vou voltar aqui semana que vem. Aí lê o livro que eu quero te mostrar algumas coisas. E aí na outra semana ela voltou e ele falou, eu li, consegui ler o livro e tudo. Não entendi muita coisa, ela explicou para ele mais ou menos o que isso significava e trouxe outro livro, depois trouxe mais outro, o outro. Depois ela foi e chamou ele para participar de uma reunião do partido dela, né? E ele entendeu um pouco mais sobre política. E assim meu pai foi sendo formado politicamente por essa professora. Eu falo assim que pequenas atitudes podem mudar a vida de muita gente. Eu só queria ser jornalista porque um dia uma professora deu um livro para o meu pai. E ela mudou a vida do meu pai, a minha, da minha irmã, do meu irmão e da minha mãe. Completamente. Qual desse livro? Por causa dessa atitude. Porque ali ela deu esperança, expectativa. Porque o meu pai, ele gostava de futebol e a vida dele seria igual a qualquer outro da minha rua, da minha região. E ele sem preocupações nenhuma. A vida dele foi completamente modificada a partir do momento que houve essa atitude. E a minha também, por sequência. Então, quer dizer, meu pai falava sobre a questão do morador de rua, aquilo me incomodava. E eu fui ser presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Aí escrevia no jornal do Grêmio, gostava de escrever sobre política, queria fazer jornalismo, mesmo no Exército. Fui lá, não, quero fazer o curso de jornalismo, quero atuar. Então isso mudou completamente. E isso foi muito importante para a gente, né? Para mim principalmente. E depois que eu fiz o curso de jornalismo e de publicidade e propaganda, eu fui fazer uma especialização em ciências políticas na UFMG. Eu tive aula com a Margarida, com a Guida, que deu o livro para o meu pai. E eu falei, professora, eu só estou aqui hoje porque um dia você deu o livro para o meu pai. E isso para mim era, assim, é o momento que valeu a pena tudo. E aí depois disso você foi e montou a Brasil. A Brasil, ela veio no decorrer, né? Enquanto estava, na verdade veio a minha primeira empresa, uma empresa de comunicação interna, e depois veio a Brasil, que a gente fundou em 2013. Essa aí, primeira empresa de comunicação interna, você abriu e depois você fechou ela? Não, ela é uma empresa totalmente voltada para comunicação interna, né? Uma comunicação de empresas que trabalham com o jornal interno, de redes sociais, de audiovisual. Então, quando eu fundei a Brasil, eu incorporei essa empresa dentro da Brasil e ela hoje é parte da Brasil, né? Então, a Brasil também tem um setor muito grande, muito forte de redes sociais, porque a gente já tinha uma experiência, né, disso antes de ter empresa, né? Tem um setor muito forte de audiovisual, porque a gente produz muito conteúdo para as redes sociais em audiovisual.
Então, tudo isso veio dessa herança que foi a nossa primeira empresa. E a Brasil 84, você falou sobre política. Como que funciona isso? Você trabalha como? Quais são os clientes? Como que funciona hoje? Então, hoje a agência ela trabalha tanto setor público quanto setor privado, né? É uma agência que, né, tem boas contas privadas e públicas, e então a gente tem um núcleo de trabalhar campanhas de governo muito forte, né? Que acaba que a comunicação de governo é uma comunicação diferente da comunicação privada, do qual você está vendendo ali algo que a própria população muitas das vezes não está buscando, né? Uma coisa é a necessidade da população, que ela quer ter um iPhone, quer adquirir aquele produto, outra coisa é uma informação que muitas vezes a população não está muito interessada, o pagamento do seu IPTU, né? Então é um tipo de comunicação que é diferenciada, né? E que a gente trabalha muito em núcleos dentro da Brasil. Em relação ao meu histórico, fora da Brasil, eu trabalho muito marketing político eleitoral, né? Em anos eleitorais, eu tenho feito assessoria de marketing político para possíveis candidatos aí. Também é uma ação, né? É uma atividade do qual, assim, gosto muito, tenho prazer de trabalhar e vamos falar, a minha cachaça, né? Adoro. E, assim, vamos fazer algumas perguntas sobre isso, mas são perguntas bem simples. E eu sei que é um papo muito complicado de falar, mas, por exemplo, qualquer cidadão pode se candidatar? Sim, claro, se você não tem nenhum antecedente criminal, se você não tem nenhuma questão dentro da legislação que te impede, você pode ser candidato, né? Você tem que estar inscrito dentro de um partido, ou seja, você tem que ser filiado a um partido, porque só através de um partido que você tem acesso às eleições, e é uma coisa importantíssima, né? Você tem que saber as regras do jogo, né? Quando você está disputando para um cargo de vereador, as regras são uma, e quando você está disputando para um cargo de prefeito, as regras são outras, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que um dos maiores problemas do país mesmo é que as pessoas não entendem como é o voto, né, no Brasil, né? E muitas das vezes isso acaba entrando em conflito, né? Para você ter ideia, a gente mora em um país que é presidencialista. E o que isso significa? O presidencialismo nosso, a gente tem direito a 2 votos. Ah, mas Fabrício, tem eleição em que eu voto 5 vezes? Não, 2 votos por quê? Porque você vota no executivo e no legislativo. Você vota, trazendo para a linguagem, né, normal, você vota no vereador, que é o legislativo municipal, e você vota no prefeito, que é o executivo municipal. Se for em âmbito estadual, você vota no deputado da Assembleia Legislativa Estadual e você vota no governador. Ou seja, você sempre vai ter 2 votos. Um é no executivo e outro é no legislativo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas votam de formas diferentes, né? O brasileiro é muito criativo na sua essência. Mas você acha que é mal informado ou criativo a palavra certa? Criativo é uma brincadeira aqui, mas é porque ele não consegue trazer a mesma ideologia no voto que ele tem para legislativo para o executivo. Ou seja, ele consegue votar num deputado que é de um partido de direita e votar num presidente de um partido de esquerda. E colocar os dois lá e falar assim, governa agora. Lógico que isso causa uma certa, um certo, vamos falar assim, um certo desencaixe, né, da forma de administrar. Mas aí o que a democracia tem de melhor, você vai ter que fazer arranjos de forma que você vai colocar atleticanos e cruzeirenses na mesma mesa e vai tentar ali agradar a todos, né? O governo, ele é uma frente, ele governa com vários partidos. E então você tem que ver
ali se aquele governo está conseguindo colocar todo mundo na mesma mesa e conseguir satisfazer as necessidades ali, tanto das minorias quanto das maiorias, né? Quanto a maioria. Uma coisa interessante é que se a gente for comparar com o parlamentarismo que tem na Europa, né, no parlamentarismo isso não acontece, você tem direito a um voto só, você vota só no deputado, né? E o deputado, quando acontece a primeira sessão, ele elege entre eles o primeiro-ministro. Ou seja, o primeiro-ministro saiu da maioria dos deputados. Então, automaticamente, ele já tem a base, né, do qual ele foi eleito, né? Ele não tem o problema que nós temos aqui de o presidente ser eleito num partido de esquerda e a base ser toda de direita, né? Aí você vai ter que conciliar interesses ali. No parlamentarismo, não. O primeiro-ministro já nasce com a base consolidada, feita. Se ao longo do processo essa base mudar, ela tem direito a eleger um novo primeiro-ministro. Ou se o primeiro-ministro sentir que ele está sendo preterido por essa base, ele tem a prerrogativa de chamar novas eleições para o Congresso. Ou seja, assim, você vai ter que governar com aquilo, né? É um travando o outro para que os dois consigam governar juntos. Aqui, pelo fato do brasileiro conseguir votar votos que não são ideológicos, né, de forma diferente, né? O presidente de um partido e o deputado de um partido completamente diferente, de oposição, é necessário fazer arranjos, é necessário fazer concessões para que você consiga governar, né? Você tem que montar uma colisão para governar. E isso, muitas das vezes, é o que a gente vê na mídia, né? Que a mídia chama de dança das cadeiras, de cessão de cargos. Mas, na verdade, isso faz parte da política, né? Ninguém governa sozinho. Nenhum presidente governou sozinho. Por mais que ele possa falar assim, eu vou governar sozinho, eu não preciso do partido A ou do partido B, isso não existe, né? Você precisa de ter uma base para governar, você precisa de ter maioria no Congresso para você governar, senão você não consegue aprovar nada. Então, aí quando você vê um presidente dando um ministério para um partido, e a imprensa vai lá e coloca assim, lá, já começou a ceder cargos, a dar ministérios, né? Começou a dança dos cargos e tudo, a farra dos cargos e tudo. Eu acho que isso é um desserviço, que a imprensa faz em relação à política, porque ela dá uma imagem pejorativa. E isso não é o que acontece, né? Isso não é verdade. Nenhum partido vai compor um governo se ele não tiver espaço. E qual que é o espaço? Olha, você é do PL, eu vou te colocar aqui no meu Ministério do Transporte, não, Fabrício, eu sei o tamanho do PL, eu tenho tantos deputados, eu quero estar no Ministério mais atuante, eu quero ter o Ministério da Fazenda. Mas o Ministério da Fazenda é necessário de você ter políticas que confluam comigo aqui. E aí você vai chegar em um acerto com o governo que nem ele vai ter tudo que ele quer, da forma que ele acha que o partido dele decide, nem você, mas vai chegar no que é compatível para os dois governarem juntos. E isso é o que é bonito da política, é saber conciliar interesses. Então é necessário que você tenha o seu espaço para que você implante o que você pensa como partido. Isso não é uma farra, isso é a política sendo implementada. Vamos falar um pouco aqui sobre isso. Antes você falou sobre a Constituição, mas eu queria comentar um início. Quando a pessoa entra, qual protocolo você dá para ela falar assim, para desenvolver um trabalho para ela chegar lá e virar vereadora? Existe um protocolo hoje para você atingir essa meta hoje como marqueteiro? Olha, se você quiser falar sobre investimento que a pessoa pode falar, pode ficar à vontade. É de um valor X ou Y, qual a margem? Mas eu sempre converso com as pessoas, eu falo o seguinte, a campanha eleitoral não tem uma receita certa, né? Então, cada candidato, cada
corrida eleitoral, você vai analisar ali o cenário e vai entender o que essa pessoa precisa para ser um candidato viável ou não. Mas eu digo sempre, tem pessoas que não gastam um centavo durante a campanha eleitoral. Gastam assim, o mínimo necessário, né? Um centavo é exagero, mas gasta o mínimo necessário numa campanha eleitoral. Já vi vereadores que foram eleitos aqui em Belo Horizonte com 40 mil, 20 mil reais. Tem gente que não gastou 10 mil, né? E foi eleito. Mas por que ele foi eleito? Porque você tem uma regra do marketing eleitoral que é o seguinte: quem é conhecido larga na frente. Então, se você já tem um trabalho pregresso, que você já executa há anos e o torna conhecido dentro da sua comunidade, se você é conhecido nas suas redes sociais, se você é um influenciador que tem uma rede social muito ativa, né? Não interessa de que forma você é conhecido, mas se você tem um recall, você vai largar na frente. E aí é onde que acontece que você vê campanhas muito caras, que pessoas que não têm histórico regresso, que não têm um histórico político, que não têm um histórico de atuação, mas que foi um excelente administrador e que agora ele quer ser político. Só que ele não tem esse histórico, então ele vai ter que levar esse histórico e vai ter que torná-lo conhecido pela massa eleitoral, né? Pelas pessoas que vão votar. Então ele vai ter que ter um despendimento, ter um recurso muito alto agora, nesse exato momento, de campanha eleitoral. Com chance de não conseguir ganhar. Porque ainda tem que construir esse nome, né? Tem que mostrar para a pessoa que essa pessoa, esse currículo que teve na iniciativa privada ou na iniciativa pública de gestor, vai tornar essa pessoa compatível com os problemas da cidade, para que essa pessoa consiga resolver os problemas da cidade. Vai ser o candidato viável para resolver esses problemas. Mas se você tem uma outra pessoa que ao longo da história dela, ela atuou, vamos dar um exemplo aqui, um ambientalista que atuou durante anos na causa da defesa do meio ambiente, do entorno de Belo Horizonte, que atuou durante anos, tal. Ele já construiu esse histórico, ele é conhecido pelas ONGs, ele é conhecido pelas pessoas que estão atentas a esse tipo de tema, de conteúdo. Ele já construiu isso ao longo. Na verdade, o voto ele tem um custo. Só que esse cidadão, ele já pagou esse custo ao longo da vida dele. O que quer colocar agora a candidatura dele de imediato, ele vai pagar um custo, né? Na verdade, imediato também, né? Então é necessário que ele tenha uma estrutura, ele tenha recurso para colocar para o máximo de pessoas possíveis, né, o currículo dele, a história dele, para mostrar que ele também é um candidato viável. E você coloca essa história onde? Você coloca essa história numa rede social? Como é que é a estratégia assim que vai ser cabível para uma pessoa que quer, um empresário ou uma pessoa, um líder que quer investir e falar, não, quero virar vereador, quero mudar o meu país? E qual que é a estratégia? Ele vai ter que jogar numa rede social um valor para tentar ser apresentado para as pessoas? O que você pensa hoje? Na verdade, assim, todo candidato que é viável, que é possível, que ele quer ser, né, um representante, então a gente tem que entender, né, qual que é vamos falar assim, qual que é a corrida que ele está disputando. Se for um candidato a vereador, se for um candidato a um cargo proporcional, essa corrida ela tem uma disputa interna dentro do partido dele. Então ele tem que ter mais votos dentro do partido. Entendeu? Agora, quando você é um candidato a um cargo executivo, o voto é seu. As pessoas votam diretamente em você. Você já ouviu falar aquela frase assim, eu votei nele, mas acabei elegendo outra pessoa. Isso é dentro de uma eleição proporcional. Porque na eleição proporcional, na eleição para vereador, na eleição para deputado estadual, deputado estadual, nossa, eu me confundi todo aqui. Pode ficar tranquilo. Na eleição para vereador, na eleição para deputado estadual e federal, o voto ele vai para uma chapa. Qual que é essa chapa? É a nominata do partido. São aqueles candidatos todos que estão no partido. Então, ele não disputa voto, o candidato que está dentro dessa nominata, ele não disputa voto
não é contra o candidato da outra chapa, do outro partido. Não adianta ele ficar atacando o outro partido. Ele disputa voto dentro da chapa dele. Então, Chapa é o partido. dentro da nominata dele. Então, vamos supor, se a chapa dele foi composta por 70 candidatos, ele vai disputar o voto ali dentro. Ele vai disputar entre aqueles que são, entre aqueles 70 que estão disputando com ele. Aí, ao final da eleição, vai se somar todos os votos daquela chapa, vai ter um número lá. Esse número vai ser dividido pelo número de cadeiras que está sendo disputado. Então, se for aqui em Belo Horizonte, são 71 cadeiras, são 53, né? São 53 cadeiras. Vai pegar o número de votos, vai dividir pelo número de cadeiras e vai te dar um número lá, que é, vamos supor, 2. Então, aquele partido ele tem direito a 2 vagas, a 2 cadeiras de vereador. Então, vai pegar os 2 primeiros lá, os mais votados, e os 2 vão ocupar essa vaga. Essas 2 vagas. Você está entendendo? Então, pode ser que tenha gente que tenha lá, votou no segundo, no terceiro colocado, mas ele ajudou a eleger o primeiro e o segundo. O terceiro não entrou. Tem gente que votou no quarto lá colocado, que na verdade o voto dele foi para uma mesma cesta e ajudou a eleger o primeiro e o segundo. O quarto não entrou. O terceiro e o quarto não entrou. Então, assim, é feito o voto proporcional. O voto majoritário, não. Você vota no candidato e o voto vai diretamente para ele. Não existe uma chapa, né? A chapa é composta só pelo candidato e o vice. Então, né, quem teve maioria simples, o que é maioria simples? 50% mais um voto. Está eleito. 50% mais um voto, você está eleito. E pronto. E a tendência para esse ano? Você está empolgado? Você está animado? Como é que tá? Super empolgado. Eu adoro campanha eleitoral. Né? Campanha eleitoral é uma disputa que envolve sentimento, envolve prazer, né? Eu falo que o voto ele não é só racional, né? O voto ele é muito emocional. Você envolve sua família, você envolve parentes, namorada, amigos, né? Tudo ali em torno de uma campanha, de uma disputa, né? E é que é legal na democracia, é isso mesmo. Né, as pessoas vão abrir... No primeiro momento, as pessoas estão preocupadas ali com o seu dia a dia, com as suas contas para pagar e tudo, mas no decorrer da campanha, você vai vendo a mudança do comportamento do eleitor, você vai vendo ele já discutindo algum assunto que está relacionado à campanha eleitoral, à disputa em si, né? Você vai percebendo o interesse do eleitor sendo despertado durante a campanha, e isso é muito legal, que você vê o resultado imediatamente. Então, esse ano, então, vai ser um ano do trabalho para você, viu? Muito trabalho, espero que a gente tenha muito trabalho e também muito sucesso, né? Porque também ganhar a eleição é a melhor coisa que tem, mas também perder uma eleição é a pior coisa que existe. Então, tanto para nós que trabalhamos durante a campanha eleitoral com o candidato, vemos o envolvimento dessas pessoas. São pessoas que muitas das vezes abrem mão de estar com a família, de estar com os filhos e tudo, para estar desenvolvendo um trabalho para uma quantidade maior de pessoas, né? Vamos falar assim, para a comunidade, para um bairro, né? Para uma cidade inteira. Então, a gente vê que aquilo é algo de doação mesmo, né? Doação de vida para uma maioria. E isso é de valorizar. Eu sou muito contra essas pessoas que taxam a política como algo negativo, algo pejorativo, porque a política é bonita. É bonito se ver uma pessoa que abre mão de tudo para se dedicar para o outro. É bonito se ver uma pessoa que tem ideias que podem mudar a vida de muita gente, né, e que possa melhorar a vida de muita gente. O que acontece é que, infelizmente, alguns poucos entraram na política de forma equivocada, transformaram isso em uma forma de ganhar dinheiro e que acaba corrompendo todo o restante, né? Marginalizando a política, né? Tratando a política como algo ruim. Né? Mas a política é bonita e as pessoas devem se envolver sim, devem perceber, né, que esse trabalho, devem perceber esse valor da política na vida delas, e assim a gente vai ter boas pessoas na política. Tem uma frase do Platão que fala o seguinte, que o castigo dos homens honestos que se omitem da vida pública
é de serem governados pelos desonestos. Ou seja, né, se você é uma pessoa bacana, que tem bom entendimento sobre a sociedade, como ela deve ser, de que forma, tem boas ideias de como a sociedade pode agir e tudo, e se você omite dessa atividade pública, de estar ali como um representante, o seu castigo, né, o seu pior castigo pode ser de ser governado por uma pessoa que seja completamente contrária a esse pensamento, ou seja, uma pessoa que está ali com outros perdi novamente. Mas com outras intenções. Com outras intenções. Exato. Com outras intenções. Às vezes eu falo demais e vou me perdendo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas aí com outras intenções. E a gente tem que ocupar nosso espaço. A gente tem que estar nas esferas de representação para que isso não aconteça. Quando o tempo inteiro a imprensa fica mostrando que política é corrupção, que política é mensalão, que política é não sei o quê, isso vai afastando as pessoas boas da política. E aí, para quem que fica? Né? Para quem não tem escrúpulos, para quem não acha que aquilo é isso mesmo, é corrupção mesmo, não, vamos ocupar esse espaço. Esses espaços são para as pessoas boas. E boas pessoas têm boas ideias, e boas ideias mudam a vida de muita gente. Você fechou bem, viu? Deixa eu te falar com você. Nós estamos para o fechamento agora. E eu queria que você falasse. Você está com uma Bíblia aí na mão aí, ó. Você podia falar para a gente seu Instagram, o Instagram da sua empresa. Agora é o momento de você falar aí na câmera aí pro pessoal aí. Não, quem quiser conhecer a Brasil 84, a gente fica aqui no Lourdes, né, em Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, número 2735. Né? O Instagram é Brasil84 Comunicação, né? E só mandar um direct lá, pode me procurar, a gente vai ter um prazer de recebê-los. Beleza? Ó, eu queria te agradecer, queria te parabenizar. Eu tô quase virando político aqui, tá? Já tô quase botando um terno. Se virar, você pode me chamar. Viu? Eu tô quase colocando um terno aqui. Ô, Diogão, você já arruma um terno pra mim, viu? Aí, ó, muito obrigado, muito obrigado. Já tem um voto já, 2 já. Pois é. Parabéns pelo seu dia, né? Que vai ser amanhã, nós estamos fazendo hoje, mas é amanhã no caso. Parabéns pelo seu dia, que é 1º de fevereiro, tá? E geralmente no final agora a gente faz um bate-bola aqui pra gente falar. Eu falo a palavra, você responde com outra, Claro. pra gente fechar com chave de ouro. Comunicação, É a minha vida. política, Agora me apertou. Agora não tem jeito de eu repetir minha vida também de novo. Vamos lá, posso começar de novo? pode ir lá, fala de novo. Comunicação, Comunicação é minha matéria de estudo, política, minha vida. família. Minha família é tudo para mim. E pra fechar com chave de ouro, Fabrício Menezes. Eu sou um idealizador, assim, insistente. Eu, o tempo inteiro, fiquei insistindo até onde que eu tô hoje. Não desisti. Parabéns, viu, meu amigo? Obrigado, viu? Valeu. Valeu, viu? Fechou? Fechou? Obrigado. Foi Pô, bom. eu devia ter chamado você, hein?